Vamos continuar adorando ao Senhor. Pastor Gustavo, hoje conversando comigo, ele disse que eu tinha liberdade para falar um pouco sobre do que se passou com o meu filho Né, né? Fizeram 4 meses e tem sido bastante difícil. Mas antes de falar um pouquinho, eu queria ler algo para que os irmãos refletissem sobre o que eu vou ler. Havia um bom homem, dedicado e cristão, que vivia muito feliz com sua família, uma esposa admirável e 2 filhos muito amados e queridos. Certa vez ele precisou fazer uma viagem que o deixou longe do seu lar. Durante esse período aconteceu um grande acidente que provocou a morte dos seus 2 filhos. A mãe sentiu seu coração dilacerado pela dor. Chorou profundamente por dias, mas por ser uma mulher forte e confiante em Deus, suportou o choque com bravura. Porém, uma preocupação a incomodava. Como dar essa notícia tão triste ao seu esposo? Como seu marido iria reagir? Então, um dia, ela dobrou os seus joelhos e suplicou a Deus sabedoria para resolver essa situação. Alguns dias depois, o marido retornou, a abraçou longamente e perguntou pelos filhos. Ela disse para não se preocupar e que fosse tomar banho e depois conversariam. Eles sentaram à mesa e ele perguntou novamente dos meninos. A esposa respondeu: antes de falar dos meninos, teríamos que resolver um grave problema. Então o marido, preocupado, perguntou: eu percebi você abatida. Diga logo o que está acontecendo. E a esposa disse: é o seguinte, esteve um grande amigo nosso e deixou 2 joias de valor inestimáveis para que eu guardasse. Guardei durante muitos anos. Essas joias, muito preciosas. Eu nunca vi nada tão lindo. E o problema é esse. Ele veio buscá-las e eu não queria devolvê-las, pois já tinha me acostumado com elas. O que você me diz? Perguntou a mulher. Ora, mulher, você nunca foi apegada à vaidade. Por que isso agora? Eu nunca tinha visto joia assim. Elas são maravilhosas. Disse então o marido: pode até ser, mas não lhes pertence. Você terá que devolvê-las. Mas eu não consigo a ideia de perdê-las. E o homem respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Reter essas joias seriam mesmo que roubá-las. Vamos devolvê-las. Eu ajudarei. Pois bem, era isso que eu queria te falar. Na verdade, essas joias foram devolvidas. Ela era dos nossos filhos. Deus nos confiou eles aos nossos cuidados por um tempo. Mas chegou o dia dele vir buscá-las. E nossas joias se foram. Eles não nos pertencem, e sim a Deus. E uma das minhas joias preciosas, o Senhor veio pegá-la. Quando perdemos alguém, fica um vazio enorme no peito, que somente Deus é capaz de nos dar o alívio
e o consolo no momento do luto. Tem dias que penso que vou morrer de tanta dor, mas sempre entendendo que o Senhor é soberano em tudo que faz. Só tenho que me apegar a Ele com todas as minhas forças. E nesse momento de dor, a morte é um ciclo natural do ser humano. É muito triste não termos mais a pessoa amada conosco. Mesmo assim, temos que agradecê-los por ter nos dado o privilégio de ter convivido com alguém tão especial, como foi toda a minha trajetória como mãe do meu Ney. Sou grata ao meu Senhor, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o meu filho, por quem tanto eu orava ao Senhor, pertencia a ele. É compreensível que até mesmo nós cristãos, que temos a esperança da eternidade com Cristo, soframos com a morte. O próprio Jesus chorou com a morte do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz que ele gemeu no espírito. Por isso, chorar quando alguém que amamos parte não é sinal de fraqueza ou falta de confiar em Deus, pois só Ele que pode consolar e confortar o nosso coração, segurando nossas mãos. Ele passa conosco nesses momentos tão difíceis e tem passado comigo, pois sinto o bálsamo do Senhor em meu coração tão triste. Por que eu contei essa história? Foi uma história que mexeu muito com o meu coração, porque eu sempre tive e continuo tendo os meus 2 filhos como joias que o Senhor me confiou. Nem passou um bom tempo aqui, louvando, mas, pela sua fraqueza, ele acabou se afastando, mas nunca se distanciando de Deus. Porque mesmo ele longe, o Senhor continuava cuidando dele, continuava guardando ele. E não foram poucas os dias nem as noites que eu orava, e eu chorava, e eu clamava, e eu pedia. E eu sempre dizia: Senhor, eu não quero nem de volta para a igreja, porque se ele voltar para a igreja, ele vai sair novamente. Mas eu quero que ele volte para o Senhor. E passaram os anos e nem continuava no mundo. As amarras do mundo para quem sai, quem se afasta, é difícil para retornar. Aos meus olhos humanos, era difícil ver meu filho de volta para o Senhor. Até que, eu vou resumir, né, até por causa do horário. Até que um dia, o Senhor veio buscá-lo. Eu sei que não foi de uma maneira como eu gostaria, mas foi a maneira que Deus quis buscar para ele. Né, passamos uma semana com ele em casa, eu, Nara e Valker. Valker estava com a gripe, mas nós fizemos o teste da Covid e deu negativo em Valker. Só que né, ele tinha ido a uma festa, numa praia, ao ar livre, e tinha muita gente nessa festa. E ele, no domingo, ele já começou a sentir os sintomas, mas ele não falava para mim. Ele e Gerde sempre foi mais agarrado a mim, sempre conversava mais as coisas comigo, até hoje. Já ele não, ele era mais, eu não sei se a palavra é essa, mas ele era mais introspectivo. Ele não conversava muito, ele não falava as coisas, eu que ficava sempre catando as coisas dele, eu que ficava sempre perguntando. E na segunda-feira, Nara disse: Rose, nem está só trancado, eu acho que nem está com febre. Eu disse: ai, meu Deus, misericórdia.
Mas ele achava que tinha pego a gripe de Valk. Eu não sei se por medo, ele não queria ir ao médico, não ia ao médico. E ficou a segunda-feira e eu falava com ele, e eu batia na porta, ele trancava a porta na chave, e eu dizia, filho, você está bem? Tô, mãe. Eu disse, filho, você está sentindo febre? Não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Ele não deixava eu entrar, talvez o modo dele me proteger. E passaram 2, 3 dias, até que ele começou com uma tosse, e lá do quarto eu comecei a me incomodar com aquilo e achava estranho, porque ele não saía, ele não abria a porta para nada, a não ser ele descia, almoçava sempre depois de mim, Valk, e subia e se trancava novamente. E eu, no terceiro dia, cheguei, bati na porta do quarto, eu disse, filho, abre a porta do quarto. Ele disse, mãinha, eu estou bem. Eu disse, abre a porta do quarto. Aí ele abriu. Eu disse, vista a roupa e vamos para o médico. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou, mas a senhora vai no seu carro e eu vou no meu. Eu disse, mas está certo, mas vamos. E eu fui com ele, e lá o médico não fez o exame que detecta, né, a questão da oxigenação do pulmão, não fez, só passou uns exames e pediu o exame de SOAP, né? E ele tomou soro, porque ele estava se sentindo fraco, e passou uma medicação. E voltamos para casa, ele no carro dele, eu vim atrás, passei na farmácia, comprei os remédios. Eu disse, filho, você não pode deixar de tomar esse remédio. Ele disse, eu vou tomar, mas não fique aqui no quarto, não, que a gente não sabe o que é que eu tenho. Eu disse, tá, mas toma os remédios, vá se alimentando, vá tomando água. E Nara levava, a gente colocou a mesa fora, assim, do quarto, mas ele não tinha coragem, ele estava tão fraco que ele não conseguia pegar o prato. Aí ele dizia, Nara, coloca aqui na ponta da cama. Aí Nara colocava, mas ele não comia. Ele não estava se alimentando. Aí Nara foi e disse para mim, Rose, isso foi no sábado, já não foi, Gerde? No sábado, eu achando que ele estava tomando os remédios, ele não estava tomando os remédios direito. Ele não falava com ninguém no celular, todo mundo chamava ele e ele não respondia. Eu falava, ele não respondia. E aquilo começou a me angustiar. E eu fui, bati no quarto, eu disse, filho. Aí ele disse, entre, manhã. E quando eu olhei, eu vi, meu filho, ele estava só com um lençolzinho coberto. Eu disse, meu filho, esse manhã não estou bem, não. Eu disse, então vamos embora para o pronto-socorro. Aí liguei para a Gerdian, ainda tentei ligar para ambulâncias, mas não consegui. E Gerdian veio e disse, manhã, forre o carro dele atrás, coloca os travesseiros que eu vou levar ele, a senhora vai no carro atrás. E eu com medo, para não colocar a vida de Gerd também em risco. E assim a gente fez e fomos, levamos ele para a policlínica. Quando ele saiu, ele estava tão fraco que eu vesti a roupa nele, eu coloquei a cueca pela última vez, a roupinha nele, e desci com ele de braço dado. Na porta, ele tossiu muito, uma tosse estranha. E nós levamos ele para o hospital. Lá ele ficou na cadeira de roda. E eu falei para o rapaz, moça, atenda logo a ele, que ele está. Ele deu positivo. E quando colocaram o oxímetro, estava 70, né? 60. E a médica já mandou ele direto para o oxigênio. E eu tirei as coisas dele. Eu disse, filho, calma que vai dar tudo certo. Jesus está com você. Ele, eu sei, manhã, eu sei. Ainda ficou falando comigo e eu e Gerde resolvendo as coisas. Aí o médico disse, olha, ele vai ficar internado. Quem vai ficar com ele? Eu disse, eu que sou a mãe. Aí ele disse, a senhora já teve Covid? Eu disse, não. Ele disse, não seria melhor ficar o irmão? Eu disse, não. Eu vou ficar com meu filho, eu sou a mãe e eu vou cuidar dele. Ele disse, está certo, se eu vou em casa. Eu vim em casa, a Gerde ficou e eu arrumei a mala com as coisas e voltei para o hospital. E quando eu cheguei, o médico conversou comigo e disse, olha, mãe, ele vai para a UTI. Está aumentando a oxigenação, muito baixa. Lá ele vai ser mais bem assistido, e é 24 horas médico. Aí eu disse, tá bom.
A gente saiu de lá, deixou ele na UTI, eu disse, filho, vai ficar tudo bem. Ele fez, está certo, mas eu só olho, pelo amor de Deus, faça tudo que os médicos mandar. Ele disse, está certo. É triste porque a gente deixa e vai para casa. Como é que uma mãe deixa seu filho e vai para casa? O meu sofrimento, tanto Gerde como Manara, cada vez que eu saía daquela UTI, era morte para mim. É você ter que colocar em prática a palavra de Deus num momento triste desse. E eu saí de lá, no primeiro dia ele ainda estava com a oxigenação, só que ele estava emborcado. E ele estava muito incomodado, porque ele sempre foi muito agoniado. Ele disse, manhã está me incomodando as costas. Eu chamei a enfermeira, nós ajeitamos ele. Isso eu tô com toda a roupa, né? Com tudo, a gente usa tudo para entrar na UTI. Aí ele disse, está melhor. Aí eu disse, amor, amanhã vai fazer uma oração. Aí ele fez assim. Aí eu disse, você crê que Jesus está aqui com você? Ele disse, creio, manhã. Ele respondeu, creio. Ele disse, cante em louvor. Eu disse, qual louvor que você quer que eu cante? Ele disse, cante Te Amo, de Sérgio Lopes. Só que eu estava, assim, emocionalmente tão abalada que eu esqueci a letra, deu branco na letra. Eu disse, ai, filha, deu branco na letra da música. Ele começou a rir. Eu disse, mas eu vou cantar O Amigo. Aí cantei o louvor, cantei um louvor, até que foi cantado aqui de Diante do Trono, que ele gostava muito de ouvir Diante do Trono, né? E cantei também outro louvor de Davi Sassi. E saí ali, completou o horário, que era 1 hora, saí dali falando com ele, filho, você está se sentindo melhor? Ele já estava sem febre, a oxigenação dele já estava melhorando. Então, eu tinha esperança que ele fosse sair bem. O médico conversava, dizia, ele é um menino forte. Olha só como o seu bebezão aí, ó. Está do jeito que nasceu, de fraldinha, porque ele estava de fralda. Ele vai sair dessa, um menino atlético, faz academia e tal. E eu tinha essa esperança de trazer o meu filho de volta para casa. Eu sempre orava a Deus dizendo, Senhor, assim como o Senhor curou a filha de Jairo, cura meu filho, porque eu queria trazê-lo para casa. E quando eu cheguei no segundo dia, o médico não deixou entrar. Me chamou com a assistente social e a psicóloga e veio conversar comigo, disse que ele teve uma piora na madrugada e teve que entubá-lo. Eu nem sabia o que era entubar. Ele disse, olha, mãe, o conselho que eu dou é que a senhora colocasse outra pessoa, porque a cena que a senhora vai ver quando a senhora entrar é muito triste para uma mãe. Eu disse, não, eu vou ficar até o final. Eu disse que eu ia ficar até o final, eu vou ficar com ele aqui. Aí a psicóloga disse, então a gente vai entrar e vai lhe observar. Eu fiz, tá bom, vamos embora. Eu fui, realmente é muito triste ver o meu filho com todos aqueles aparelhos, com aquele tubo, né, inconsciente. E eu chorei muito ali, orei ao Senhor, cantei louvor ao Senhor ali naquela UTI. Eu senti a presença de Deus ali, né? E no terceiro dia eu fiz exame da Covid lá, para saber como é que eu estava, e deu negativo. E quando foi no quarto dia que eu cheguei lá, estava todo mundo esperando as pessoas, né, que iam visitar, e a psicóloga saiu e disse que a visita estava sendo suspensa, porque estava tendo um problema na UTI. Quando ela disse isso, eu senti um aperto no meu coração tão grande, eu sabia que era com meu filho. Ela disse, dona Rosélia, a senhora fica. E Gerde entrou, foi o dia que Gerde entrou. E o médico disse, ele é quem? Eu disse, é o irmão. Eu disse, a gente vai conversar com ele primeiro. Eu senti que o meu filho tinha partido. Vocês não têm noção, gente. Vocês que têm filho, a dor que é. Você sentir seu filho ir embora sem você poder fazer nada. E o médico conversou com o Gerde. E depois eu entrei. E o médico veio me dar a notícia, né, que ele tinha tido uma parada cardíaca de 10 horas, na hora que eu fui visitar ele. O interessante é que um dia antes,
Eu entrei na UTI e eu cheguei lá, peguei na mão dele, eu disse: oi, filho, bom dia, mamãe está aqui. Ele deu um suspiro. Aí eu achei estranho aquilo ali. Aí eu disse: e Jesus chegou também, filho. Aí ele deu outro suspiro. Aí eu disse: você quer que eu cante um louvor? Se você quiser e estiver me ouvindo, me responda. Aí ele deu outro suspiro. Aí eu chamei o enfermeiro e perguntei. Ele disse: olha, ele está ouvindo o que a senhora está falando. Ele só não está consciente. Assim, ele, não é que ele esteja inconsciente, mas ele é como se ele estivesse dormindo, mas ele está ouvindo o que a senhora está falando. Aí eu fiz uma oração, louvei ao Senhor, eu cantei até o Alvo Mais Que a Neve, que eu gosto tanto. E foi o último momento que eu vi meu filho com vida. E nesse mesmo dia, no dia da morte dele, né, que eu não digo nem a morte, eu digo a partida, eu não gosto de dizer a morte. Depois de tudo, a psicóloga disse: a senhora quer ver o seu filho? Ele ainda está lá na UTI. Eu disse: eu quero. Ele disse: a gente vai levar a senhora. Me levaram, botaram a roupa lá. E eu entrei naquela UTI. E quando eu cheguei no quarto, eu vi meu filho só de fralda. Eu não pude botar uma roupa nele para ele se enterrar, gente. E a enfermeira, a psicóloga disse: mãe, a senhora quer dizer alguma coisa para o seu filho? Eu disse: não. O que eu tinha para dizer para ele, eu disse toda a minha vida enquanto ele viveu comigo. Mas eu quero dizer para o Deus que eu sirvo, que apesar da dor que eu estou sentindo, eu sou muito grata porque Ele me fez passar esses 36 anos com Ney, porque Ele me confiou os cuidados de Ney comigo. Eu sinto muita falta, muita saudade do meu filho, gente. Tem dia que é difícil. Tem dia que a dor é tão grande que só Jesus para dar o alívio. E no mesmo dia que foi o sepultamento, né, que não pôde ter velório, o pastor Davi veio. E estava o pastor Gustavo também, né, como o pastor Davi acompanhou a trajetória dele, muitos conselhos. E uns dias antes, lá em casa, que teve um evento do Ministério de Louvor, o pastor, conversando com ele, o pastor disse: e aí, né, como é que está sua vida com Jesus? Vai voltar para a igreja? Não, ele disse: um dia eu volto. Mas Jesus continua sendo, pastor, o meu Senhor e Salvador. Então eu creio que as minhas orações foram ouvidas. Só não foram ouvidas da forma que eu queria, que eu gostaria. Mas quando eu dizia: Senhor, vai ao encontro do meu filho, Ele foi. E levou ele para Ele, porque ele pertencia a Ele. Eu quero crer que Deus levou ele para evitar mais afastamento, talvez. Eu sei, tem coisas que a gente só vai entender quando a gente chegar no céu. Hoje, muitas coisas ainda estão confusas na minha cabeça. Eu ainda faço muitas perguntas para o Senhor. Quando eu choro, eu digo: Jesus, eu não entendo. Porque quando eu lembro dele, do amor que eu tenho por ele, e por Gerde também, que quando, com os dias que a gente sepultou ele, e eu soube que Gerde teve Covid, eu quase pirava a minha cabeça em casa. Eu disse: se eu perder o outro, meu Deus, eu vou enlouquecer. Mas Deus é tão bom que mesmo na dor, como eu digo, Deus demonstra amor, que durante toda essa trajetória, o Senhor cuidou de mim, me deu a oportunidade de ficar os 4 dias com ele na UTI. Ninguém fica. E Deus permitiu isso. Eu ali o tempo todo com ele. Eu entendo isso, que foi cuidado de Deus, foi amor de Deus. Você vai ficar com seu filho, que você pediu tanto que eu tivesse um encontro com ele, que ele viesse para mim, não para a igreja. Então ele veio.
né? E no dia do sepultamento, eu louvei a música que ele queria que eu cantasse para ele na UTI. Eu dei um testemunho, eu disse, Senhor, ele pode ter parado no meio do caminho e ter te entristecido com muitas atitudes dele. Mas a partida dele, Senhor, vai servir para glorificar teu nome por onde eu andar. Eu prometi isso ao Senhor e aonde eu chego, eu não perco nenhuma oportunidade. Nenhuma. Então, era isso que eu queria compartilhar com a igreja. Peço que os irmãos continuem orando por mim, porque não é fácil, né? Não é fácil uma mãe perder seu filho tão querido, né? E Deus é bom, que deixou meu outro filho, deixou minha nora, meu netinho, meu marido, que tem me dado força, Narinha, que está sempre, né? Quem arrumou as coisas dele, tudo foi Nara. Eu até hoje ainda não tive coragem de abrir nem ver nada. Inclusive, mandei tudo até para o interior de mala fechada, porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver uma foto. Eu não consigo ver nada que lembre ele. Mas eu sei que isso é um tempo. É o tempo do meu luto. É o tempo que o Senhor está cuidando de mim. Está me agraciando, né? E eu gostaria de cantar um louvor. Esse louvor foi o pastor Gustavo que mandou para mim. Eu já tinha ouvido esse louvor. E quando eu ouvi esse louvor, eu achei esse louvor realmente o que eu estou vivendo. Se eu consigo, né, irmãos? O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce para não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, Jesus, tu és o meu alívio, Senhor. Tem sido difícil, Pai. Tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar,
que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor não é só o meu alívio, como é o alívio de cada um de nós, né? Em todas as situações, é sempre o que eu digo. Um dia vem para todos nós. Não temos como escapar, né? E mesmo no meio da minha tristeza, da minha angústia, da minha aflição, eu digo, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então é no Senhor que eu tenho que me agarrar todos os dias, mesmo chorando. Mas eu vou chorando, e quando eu estou chorando, o Senhor vem com bálsamo, né, e me abraça e diz para mim: o teu filho está comigo. Ontem mesmo eu tive essa experiência. Fui no salão ajeitar aqui as madeixas. E eu nem sabia que tinha uma irmã que era lá da Assembleia de Deus. E do nada começamos a conversar, essa irmã começou a falar umas coisas para mim e começou a falar em línguas, ela falava em línguas e repetia, e ela disse: olhe para mim, eu estou cuidando de ti. Essa tristeza que está te causando é porque pensas que o teu filho não está comigo, mas ele está comigo. Eu fiquei assim, eu me derramei em lágrimas. E eu saí dali, eu disse: poxa, Senhor, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda usa quando Ele quer tratar com cada um de nós. Amém?